Para melhor compreender a influência das emoções sobre a razão, no vídeo de hoje nós vamos estudar a evolução do cérebro. Em relação ao sistema límbico que apareceu há 300 milhões de anos atrás, o neocórtex é uma criança e isso pode explicar muito a respeito das nossas emoções. Na embriologia do cérebro humano, nós podemos notar as leis da evolução. O cérebro humano vai evoluindo das suas estruturas inferiores, isto é, de baixo para cima, e ele vai ganhando massa, volume e complexidade, que o cérebro atual possui 3 cérebros em funcionamento, em plena comunicação, numa rede de neurônio que se entrelaça e que mandam informações ascendentes, isso é, de baixo para cima, do mais primitivo para o mais evoluído, e descendente, isto é, de cima para baixo, do mais evoluído para o mais primitivo. O cérebro mais antigo é o nosso cérebro reptiliano, formado pelo cerebelo e o tronco encefálico. Entre o cérebro reptiliano e o neocórtex, nós vamos encontrar essa estrutura alaranjada, que é o sistema límbico e que marca o nascimento das emoções. E nessa estrutura azul, nós encontramos o cérebro superior ou o neocórtex. Nós deveríamos pensar que o neocórtex deveria dominar sobre todos os cérebros inferiores, afinal, ele é muito maior e muito mais inteligente, mas não é bem assim. A parte mais primitiva do cérebro, partilhada por todas as espécies que têm um sistema nervoso superior a um nível mínimo, que possuem um neocórtex, é o tronco cerebral. Ele é chamado de tronco encefálico ou cérebro raiz ou reptiliano. É essa parte que está alaranjada. Regula as nossas funções vitais básicas, como a respiração, o metabolismo, as reações e os movimentos reflexos. E ele tem como função garantir e assegurar a sobrevivência e a homeostase do corpo. Você já imaginou quanta energia? E olha que o cérebro consome 25% da energia corporal. Quanta energia o cérebro gastaria se ele tivesse que pensar em respirar, em funcionar o coração, em digerir a nossa alimentação. Além disso, se ele tivesse que estar consciente de todas as nossas respostas musculares, os nossos movimentos reflexos e a postura do nosso corpo, como sentar, levantar e caminhar, claramente que não sobraria energia alguma para o nosso pensamento e muito menos para que possamos desenvolver uma vida considerada consciente, pois o cérebro estaria o tempo todo ocupado em assegurar a sobrevivência e a homeostase do corpo. No entanto, não se pode dizer que esse cérebro primitivo pense ou aprenda. Ao contrário, ele se constitui num conjunto de reguladores pré-programados e que mantém o funcionamento do corpo como deve e reage de modo a assegurar a nossa sobrevivência, conforme já foi dito. É este cérebro que reinou supremo na era dos répteis e que nasceu há 300 milhões de anos atrás. A partir desse cérebro primitivo, do tronco encefálico, o cérebro evoluiu e ganhou o sistema límbico. Acrescentou-se as emoções propriamente dita a esse primeiro sistema. E pode-se dizer que a mais antiga raiz da nossa vida emocional está no sentido do olfato. Isso significa que do nosso sistema límbico, a primeira emoção que emergiu na sua forma mais primitiva foi o sistema do olfato. O olfato surgiu com algumas informações muito primitivas. Qual planta era venenosa, o cheiro de um predador que pudesse aproximar ou
de um parceiro sexual que nos permitisse reproduzir. É desse sistema e dessa estrutura tão primitiva e inconsciente que atualmente nós recorremos à aromaterapia como forma de cura e de tratamento das emoções mais profundas e inconscientes. No lobo olfativo, as células absorvem e analisam o cheiro. Toda entidade viva, seja nutritiva, venenosa, sexual ou predador, tem a sua assinatura molecular distintiva e que o vento transporta. Naqueles tempos primitivos, o olfato apresentava-se como um sentido supremo para a sobrevivência. A partir dessa primeira estrutura olfativa, o sistema novamente foi evoluindo, ganhando novas estruturas e novas tonalidades emocionais, como a fúria, o medo, o prazer e a aversão, enquanto repertório emocional do cérebro. Atualmente, quando estamos sob o domínio de anseios ou de fúria, perdidamente apaixonados ou atravessados de pavor, é o sistema límbico que nos tem em seu poder. E à medida que o sistema límbico evoluía, ele também foi aperfeiçoando outras poderosas ferramentas. E do sistema límbico surgiram as primeiras ferramentas de aprendizagem e de memória. A partir daí, nós tomamos consciência das nossas emoções e podemos então denominá-las sentimentos. Há 100 milhões de anos atrás, os primeiros mamíferos e depois os antropóides ganharam um novo, complexo e rico sistema capaz de acumular, de produzir e de armazenar memória e aprendizagem. O homem começou a fabricar os seus instrumentos e se tornou capaz de planejar, compreender e coordenar movimentos e ações. O homem acrescentou ao sentimento o que nós pensamos dele, e isso permite tenhamos sentimentos sobre ideia, imagem, símbolos e arte. O fato do cérebro pensante ter se desenvolvido a partir das emoções, isto é, primeiro vieram as emoções, depois os sentimentos e depois os pensamentos, revela muito da relação entre razão e sentimento. Existia um cérebro emocional muito antes do surgimento do cérebro racional. E então eu volto àquela nossa primeira ideia, de que, diante do nosso cérebro emocional, o nosso cérebro pensante é apenas uma criança. A vantagem para a sobrevivência deve-se à capacidade do neocórtex de criar estratégias, planejar a longo prazo e muitos outros artifícios mentais. Além disso, a partir do neocórtex surgiram os triunfos da arte, da civilização e da cultura que necessitavam da capacidade de memória para se desenvolver. Esse acréscimo ao cérebro introduziu novas e riquíssimas nuances à vida emocional. Vejam, por exemplo, no caso do amor. As estruturas límbicas geravam sentimentos de prazer e desejo sexual, emoções que alimentavam a paixão e o desejo. Com a adição do neocórtex e as suas ligações com o sistema límbico, criaram a ligação mãe-filho, que é a base da unidade familiar e do compromisso a longo prazo com a criação dos filhos, o que torna então possível o desenvolvimento da civilização humana. Nos seres humanos, é o instinto de proteção que os pais têm em relação aos filhos que vai assegurar a prossecução de grande parte do amadurecimento durante a infância, período em que o cérebro ainda continua a se desenvolver. Concluindo os nossos estudos de hoje, eu quero colocar aqui que os centros superiores, isto é, o neocórtex, não controlam a vida emocional, pois as emoções são de natureza
inconsciente, nos problemas cruciais que dizem respeito ao coração, mais especificamente numa emergência emocional, pode-se dizer que o neocórtex e que o pensamento se submete ao sistema límbico. Nesse ponto, a neurociência também não usa o termo controlar as emoções. Os termos que nós utilizamos são influenciar as emoções. E aí sim, nós precisamos voltar os nossos olhos para esses 4 bilhões de anos de evolução e compreender que é claro que o neocórtex, como toda criança, ele continua ganhando novas estruturas e estabelecendo novas ligações. Então eu tenho que chamar vocês para uma reflexão de que é claro que se nós começarmos a alimentar as memórias e os pensamentos mais terríveis, apocalípticos que a gente possa ter a respeito das nossas próprias experiências e das experiências ruins que o mundo está acumulando e agora cada vez mais, que se nós focarmos o nosso pensamento nessas experiências negativas, nós vamos nos sentir muito mal-humorados. E o nosso humor vai se tornar mais depressivo. Então, essas informações saem do sistema límbico e vão para o neocórtex, mas também vêm do neocórtex e vão ao sistema límbico. Eles se entrelaçam e mutuamente se influenciam. Se você aprender a observar os seus sentimentos, que é uma percepção da sua emoção, e os seus pensamentos, e focar e fortalecer cada vez mais as suas memórias, as suas lembranças, imagens mais positivas, as redes de comunicação da alegria, do bem-estar pleno e as emoções mais positivas vão começar a surgir, oferecendo para o seu corpo uma sensação de plenitude e bem-estar. Esse assunto é um assunto que eu quero iniciar e me aprofundar com vocês a partir dos próximos vídeos. É dessa maneira que nós vamos buscar que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos positivos vão ganhando cada vez mais comunicação com o nosso corpo. E eu vou mostrar para vocês de que maneira a meditação influencia positivamente todas as áreas mental, cognitiva e espiritual. Se vocês gostaram desse vídeo, eu convido que vocês me visitem lá no meu canal do YouTube, faça sua inscrição, compartilhe, ative o sininho e deixe o seu comentário. Eu agradeço imensamente você que ficou esses minutos aqui comigo. Um grande abraço.